Getsemane foi que meu Jesus orou, se entregando ao Pai mais uma vez. Logo vieram pessoas para o levar para a maior das provações. Ele tanto amou, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Veio escravo nas mãos, seu corpo a sofrer naqueles momentos. A chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor. Os soldados cuspiam no seu rosto nu. Posso ouvir o clamor da multidão, e Jesus a olhar aquele céu azul pede ao Pai que lhes dê o seu perdão. Ele tanto amou, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Seu corpo a sofrer naqueles momentos de dor. Vê meu mestre a chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor. Foi no Getsemane. Ali no Getsemane, tudo já estava, o palco já estava organizado. Judas já tinha saído para se juntar aos inimigos de Jesus. E o projeto de Judas foi exatamente esse, de que certamente ele encontraria Jesus no Getsemane. E disse que ali, com um beijo, ele estava indicando quem era Jesus, para que fosse preso. E de fato eles encontraram Jesus ali no Getsemane. Interessante porque ali no Getsemane, quando eles chegaram, né, estava tudo decidido. Nós vamos prender Jesus, nós vamos matar Jesus. Interessante porque como que a criatura planeja matar o Criador? Era num jardim como esse aqui, talvez, né, no jardim do Getsemane. Mas, no entanto, ali, naquele instante, eu não consigo acreditar, não é verdade que eles conseguiram prender Jesus, que eles mataram Jesus. Sabe por que eu não consigo acreditar? Porque quando eles chegaram para prender Jesus, Jesus saiu para atendê-los. E quando saiu, todos eles caíram por terra. Mas quando eles caíram por terra, Jesus não fugiu. Jesus não fugiu. Interessante porque logo em seguida, Pedro, com a espada desgovernada, acabou cortando a orelha de um servo do sacerdote. E quando cortou a orelha, Jesus não se alegrou com isso. Pelo contrário, Jesus colocou a orelha no lugar novamente. É muito interessante porque ali saíram com Jesus preso. Jesus, na verdade, se deixou ser levado. Ele então foi levado. E eles então levaram Jesus até aos sacerdotes, que já estava combinado. Eles entregaram para Pilatos. Pilatos olhou para um lado, olhou para o outro, com medo de perder o apoio dos judeus, o apoio político. Ele ficou sabendo que Herodes também estava por ali naqueles dias,
e enviou para Herodes. Herodes também não achou nada que condenasse Jesus, mas olha que interessante, ali naquele momento, Herodes e Pilatos estavam se reconciliando porque eles haviam brigado. Mas interessante porque a história continua. E aí, então, Jesus volta até Pilatos. Pilatos, naquele gesto de lavar suas mãos, como que dizendo assim, olha, eu não tenho culpa nenhuma nisso, mas na verdade ele tinha, porque ele poderia inocentar Jesus, mas não o fez. E naquele momento ele lava suas mãos, e depois desse ato estranho e bizarro, ele então diz assim que qual que vocês querem que eu solte? Que eu solte Barrabás ou que eu solte Jesus? Mas na verdade, naquele momento ali, Jesus já estava indo para morrer no lugar de um pecador chamado Barrabás. Barrabás deveria ser morto, porque Barrabás de fato era homicida. Mas, no entanto, ele não foi. Mas interessante porque, naquele momento, eles preferem que Jesus seja preso e que Barrabás seja solto e pode ir embora tranquilo, livre. Mas é interessante porque ali Jesus está sendo conduzido, Jesus, o Rei dos Reis, está sendo conduzido pelas pessoas, pelas criaturas. Você não acha isso diferente? Você não acha que, de fato, Jesus que se entregou e não eles que conseguiram fazer isso? Jesus saiu dali, Jesus foi açoitado, e eles então levaram Jesus para um lugar e eles humilharam Jesus demais, eles cuspiram no rosto de Jesus, eles fizeram toda a humilhação que poderiam fazer. E ali saindo, Jesus então foi condenado à morte, saiu, e um homem chamado Cirineu foi obrigado a carregar a cruz de Jesus. Bem que Cirineu poderia ser morto nessa cruz, seria mais justo, porque Cirineu de fato era um pecador, Jesus não. Mas seguiu-se então ali, e Jesus chegou até um lugar, carregando a cruz, um lugar chamado Gólgota. E ali carregando a cruz, interessante, porque a madeira daquela cruz era de uma árvore que Jesus fez nascer, porque a palavra de Deus diz que foi Jesus que criou todas as coisas. Ali então ele carregando o madeiro que ele criou, estava ali para ser pendurado no madeiro, naquela cruz, naquele lugar, naquela situação ali, mas havia ainda 2 ladrões sendo mortos ao lado dele. E naquele instante, mesmo em agonia, ele dá uma palavra de salvação para um dos ladrões que estava ao seu lado. É interessante porque ele estava ali e aí então crucificado. Ao meio-dia, tudo escureceu, virou noite no meio do dia. Aquele que foi sol na conversão de Paulo, agora está ali experimentando as trevas. De meio-dia até as 3 da tarde ficou trevas. Mas às 3 da tarde, Jesus expirou e disse, está pago. Ele morreu naquela hora. Interessante porque no momento em que ele morreu, ali houve um terremoto, houve tantas coisas, e tantas coisas sobrenaturais, pessoas ressuscitaram e entraram na cidade. Mas é interessante, porque a Bíblia registra em Mateus 27 que o véu do templo, lá de Jerusalém, da cidade próxima, onde eles estavam, o véu rasgou de alto a baixo. Interessante isso porque o texto faz questão de registrar que o véu rasgou de alto a baixo, mostrando que era a providência divina, mostrando que havia um projeto de Deus para que o véu fosse rasgado. Isso significa que o homem agora podia ter livre acesso diante de Deus. O homem agora não precisava mais de levar a cordeira ao sacerdote. O homem não precisava mais comprar novilhos cevados. O homem agora podia chegar-se a Deus por meio de Jesus. O véu não foi rasgado de baixo para cima, porque isso seria de esforço humano. O véu foi rasgado de cima para baixo, mostrando que Deus fez. Deus fez. Olha que interessante. Se você pegar o resumo da história da crucificação de Jesus, você vai ver do início ao fim, de que em um momento na eternidade, a Trindade Santa resolveu colocar em prática um plano de redenção, para que Jesus se entregasse, para que Jesus morresse, mas para que Jesus ressuscitasse.
Na verdade, o rei se entregou. Não foram eles que fizeram, mas foi Cristo que fez por mim e fez por você. Sabe por que ele fez? Ele morreu por quê? Porque a nossa ligação com Deus morreu porque nós estávamos desligados de Deus. E como desligados de Deus, nós perdemos o acesso a Deus. Jesus morreu então para nos religar a Deus, como fala na carta de 1 Pedro. O meu desejo é que você entenda esta mensagem, que Cristo morreu para que os seus pecados fossem perdoados e crendo que seus pecados foram perdoados por meio de Jesus, você possa ter livre acesso a Deus. Creia nesta palavra, creia nessa mensagem que você será salvo em nome de Jesus. Eu quero fazer uma oração por você e pedir para que esse Jesus que se entregou, agora você se entregue a Ele, para que você seja salvo. Pai, em nome de Jesus, eu oro por esta pessoa que me ouve nesta hora e clamo a Deus para que o Senhor esteja abrindo o entendimento, para que o Espírito Santo do Senhor abra o entendimento, abra o coração, para entender que foi um plano do Senhor se entregar em nosso lugar ali para morrer naquela cruz. Louvamos o teu nome por esta bondade, por esta misericórdia e clamo em nome de Jesus para que o Senhor salve esta pessoa se ainda não é salva, para que ela creia, ó Deus, de fato que Cristo pagou pelos nossos pecados. O Rei se entregou na mão das criaturas para que todas as criaturas pudessem ser redimidas por meio desse nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, chamado Jesus Cristo. Oramos em nome de Jesus. Amém.